Dito isso, vamos para a capa dessa semana. Já está pronta a nova edição da Revista Oeste e está aí o governador de Minas Gerais na capa, Romeu Zema, o novo alvo da esquerda. Ao atacarem o governador de Minas Gerais, políticos adversários e a imprensa tentam desgastar a imagem de um dos maiores opositores do governo, com chances de vencer as eleições presidenciais de 2026. Além de mais um destaque que eu já antecipo, temos ali a farsa do programa Desenrola, uma reportagem produzida pelo Carlo Cauti. Nós vamos trazer alguns detalhes também e depois o Carlo Cauti também vai aparecer para comentar no Oeste Sem Filtro amanhã. Mas olha, todo mundo acompanhou o que é que aconteceu nessa semana, né? Então a história começa no final de semana, uma entrevista do governador de Minas ao jornal Estado de São Paulo. Há grandes questionamentos a respeito da forma como foi apresentada a manchete, como se ele estivesse colocando a formação de um bloco que é intitulado de consórcio para se adequar a questões jurídicas. É um instrumento, uma ferramenta jurídica para fazer compras em bloco, em conjunto, para buscar convênios com a União. Então, ele falou sobre a ideia, tem aí a manchete do jornal Estado de São Paulo, né? Anuncia Frente Sul-Sudeste contra o Nordeste e quer a direita unida contra a esquerda. Pois bem, o que seria a ideia desse consórcio? Uma forma dos governadores do Sudeste e do Sul que foram eleitos ali num espectro político chamado de direita, alguns conservadores, outros liberais. Tem o governador do Rio Grande do Sul, que eu acho que é o mais à esquerda desse bloco, porque ele é do PSDB. Mas, enfim, de alguma forma, e inclusive com o apoio de alguns estados do agronegócio, alguns estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, formaram um bloco para obter protagonismo político. Dito isso, qual é o erro na afirmação do Romeu Zema? Não a que apareceu na manchete, mas a que ele trouxe na entrevista. Nenhum. É absolutamente normal. E aqui vamos recorrer à memória. Em 2019, pouco depois da chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder, os estados do Nordeste, são 9, decidiram se unir num, atenção, consórcio. Pois bem, era um consórcio, né? Com escritório em Brasília e escritório em Salvador, porque o grande líder desse consórcio foi o governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Protagonistas desse consórcio, Camilo Santana, hoje ministro da Educação. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, hoje ministro da Justiça. Os governadores do Nordeste não gostaram da afirmação de Zema, assim como, e aliás são os mesmos, que não gostaram da ação da polícia para combater o crime organizado no litoral de São Paulo, a Operação Escudo, do governador Tarcísio de Freitas. E por que estes dois governadores entraram, para usar um jargão, na alça de mira? Desculpa, eles não gostam de armas. Entraram ali como um alvo potencial para os governadores do Nordeste. Porque é desse cone sul do país que deve sair o próximo candidato à presidência da República, caso não seja revertida a inelegibilidade do grande líder da oposição no Brasil, que saiu das urnas com um capital de 58 milhões de votos, Jair Bolsonaro. Então, feita essa explanação, queria então dar um giro aqui, começando pela Cris, porque isso rendeu uma tempestade de reportagens, inclusive. Eu cheguei a ver, Cris, editoriais nos principais jornais da velha mídia. Colunistas já decretaram a morte política do Zema. Um separatista, segregação, elitista. Mas até agora, eu confesso que, para quem leu a entrevista e não a manchete inicial do jornal, não há absolutamente nenhum equívoco e nenhum reparo na fala do mineiro. Essas manchetes deturpadas aí, né, que a gente já acostumou a ver também ao longo do governo do ex-presidente Bolsonaro, dia sim, outro também, elas são intencionais. Agora, se foram sem querer, a gente tem no mínimo que deduzir que esses jornalistas militantes aí, que eu chamo de imprensa trans, são militantes e se sentem jornalistas. Eu tenho que deduzir que eles ou não sabem ler ou não sabem interpretar, ou, pior de tudo, não leram, escreveram sobre algo que sequer conheciam. Porque se tivessem lido o teor do que dizia ali Romeu Zema, não teriam deturpado dessa forma, ou deturparam de má fé.
Então, de qualquer forma, qualquer que seja a explicação para o que aconteceu nas manchetes desses jornais do Sudeste, diga-se de passagem, né? O Estadão, Folha de São Paulo, o Globo, tudo jornal do Sudeste. Mas eles estavam louquinhos para cair no colo do consórcio Nordeste e dizer: mamãe, me segura aqui que eu quero ficar com você. Né? Eles querem estar no colo do Nordeste, que, se for interpretar pela régua deles, foi o primeiro separatista, primeira região separatista do país, né? Que durante o governo Bolsonaro fez questão de se unir, e nesse caso, contra o governo federal, que era um governo de todos, um governo dos 26 estados mais Distrito Federal. Não, eles quiseram fazer tudo à revelia do que fazia o resto do país, e o que deu? Deu ruim, né? Morreu muita gente do Nordeste por causa desse maldito consórcio, onde os governadores gastaram 58 milhões de reais, de nós todos, de todos os pagadores de impostos da federação inteira, de todos os estados brasileiros. Uma parte do dinheiro foi para o Nordeste, 58 milhões comprados, gastos, né, supostamente em compra de respiradores que nunca chegaram. Por isso que eu digo que pessoas morreram e efetivamente morreram por falta de respirador. E havia dinheiro para comprar respirador, porque o governo Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, liberou esse dinheiro também para o Nordeste, assim como liberou para o Norte, para o Sul, para o Sudeste e para o Centro-Oeste. Por que nas outras regiões os respiradores foram comprados e no Nordeste não? Por quê? E por que esses governadores, ainda que denunciados lá pela CPI do Rio Grande do Norte, que foi uma CPI decente, não aquele circo que a gente viu em Brasília tentando plantar narrativas, ainda que tenham sido denunciados, estão livres, leves e soltos, e como você bem citou, Silvio, 2 deles no governo federal, na carreta furacão dos 37 ministérios. Então, é tudo narrativa, e é uma narrativa vagabunda, que não cola mais. Só esses militantes mesmo, idiotizados, que conseguem achar que vão ainda conseguir convencer alguém com essas historinhas. Romeu Zema não perde força política, muito pelo contrário, ele está muito firme ali. A população de Minas já conhece bastante bem este gestor, tanto que o reelegeu, e com uma votação considerável. Em 2026 ele não pode se candidatar de novo ao governo de Minas, espera-se que venha para o Senado ou eventualmente até para a presidência da República. Ele vai decidir e vai ter muito apoio, tanto de alianças políticas quanto do eleitorado, não tenha dúvida, porque o eleitor olha resultados. Bom, isso, claro, estou falando numa situação ideal em que haja transparência do sistema eleitoral, em que o tão fugitivo código-fonte volte para o Brasil e reapareça em terras, né, em território nacional, e que a população confie no sistema eleitoral. Agora, vir dizer que o futuro político dele está enterrado por causa de narrativazinha de consórcio militante é realmente acreditar demais na própria historinha, né? Muito bem lembrado, como diz aqui, viu, Cris, o nosso amigo Wellington Ribeiro, ele escreveu o seguinte no chat que vem desde o Oeste Sem Filtro. Estou acompanhando os 2 chats aqui ao mesmo tempo para interagir com você. Você pegou os meus nomes hoje, bem que eu tava desconfiando. Você está com os 2 links ligados. Estou olhando seu computador também, estou vendo tudo. Mas como bem disse aqui o Wellington, ele escreveu assim, virou maconha. É exatamente o que aconteceu. Porque o consórcio do Nordeste decidiu fazer uma compra de respiradores, 300 respiradores lá durante a pandemia, né? Então, assim, o país ali numa crise sanitária, várias questões sendo discutidas, as pessoas em lockdown, é difícil até de lembrar dessa época, né? Uma época escura. E aí o consórcio do Nordeste decide comprar respiradores autonomamente. 300, gastam 40 milhões de reais e pagam antecipadamente para uma empresa que se chamava Rampcare. O Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil, um dos poderosos do governo Lula e então governador da Bahia, diz que não fala inglês. Aliás, mais um, né? Os Viana também não fala, né? O Jorge Viana da Apex também não fala inglês. Mas ele sequer se deu o trabalho de perguntar para algum assessor se alguém falava inglês. Afinal de contas, nota fiscal. Você não faz uma compra, ainda mais com dinheiro público, né? Dinheiro do pagador de impostos, sem nota fiscal. E ninguém leu. Rampcare, né? Nem colocou no Google, nem no tradutor, né? Ninguém. E aí o que aconteceu? Os respiradores sumiram e
que mais? Colocaram Araraquara, senhores. Se tiver alguém assistindo a gente aqui de Araraquara, belíssima cidade, adoro Araraquara, no interior de São Paulo, tá? Se tiver alguém assistindo, por favor, me explique por que toda a roubalheira que envolve o PT vai parar em Araraquara. É impressionante. Araraquara entrou no consórcio do Nordeste, senhor Edinho Silva. São 26 horas via terrestre de Araraquara até Salvador, onde está a sede desse consórcio. Então vamos esperar a nossa audiência, se tiver alguém de Araraquara, que me explique esse mistério, Fabi. Silvio Moraes, não, é Navarro mesmo, é porque ele disse que ele estava olhando tudo, eu não podia perder a piada, gente, é só uma piada, tá bom? Com o sobrenome Moraes. Mas, para falar do Zema e dessa... Primeiro eu quero só mandar um beijo aqui, que a Marinês chegou. Marinês, eu te notei antes de você chegar, tá? Para você ver que quem acompanha a gente toda semana tem esses privilégios aqui, a gente vai até decorando o nome. VIP. Bom, agora para falar do Zema e essa questão toda do consórcio, né, dessa mídia que está querendo queimar, gente, é 2026. As nossas contas públicas, eu não sei se a gente chega com o Brasil, como você conhece, meu senhor e minha senhora, até o final de 2023. A pessoa está com muita esperança mesmo de ficar queimando aí supostos adversários, que eu não sei, né? Algo me diz que teremos mudanças em breve aí no cenário político por motivos óbvios, né? Se tudo continuar desse jeito. Então, em relação ao Zema, o que eu teria para falar, aí vou fazer uma crítica da própria direita. O Zema, às vezes, eu tenho vontade de falar para ele, pega um pouquinho mais pesado, né? Seja um pouco mais enfático. Eu acho que ainda falta isso nele, mas até lá são muitos anos e muitas coisas vão acontecer, como eu acabei de falar. E a gente tem um novo cenário também, né? O Tarcísio, ontem, depois que ele foi num podcast, ele disse que ele saiu, né, do cenário aí para a presidência da República, então só sobra o Zema. Estou falando aqui só sobra porque o próprio Bolsonaro está inelegível e tem também o tal do Ratinho, né, o Júnior, que todo mundo diz que pode ser um dos líderes. Mas enquanto o pessoal fica pensando aí quem poderá assumir a vaga em 2026 como um líder da direita, eu acho que a gente precisa pensar em como sobreviver sendo da direita. E aqui eu me refiro a você aí, cidadão comum. E aproveito esse gancho para dizer que nós aqui na Oeste, a gente não sobrevive sem o quê? Sem a tua assinatura. Eu sei que é chato, mas pelo menos a gente está pedindo o dinheiro, o seu dinheiro que é honesto, e a gente não lida aqui com nada além do seu dinheiro, dinheiro de pessoas como vocês que acreditam na gente. O pessoal comeu bola, colocou, tá vendo? Tem que dar bronca, para colocar o QR Code e para pedir assinatura, porque isso é muito importante, isso é a forma que a gente tem aqui de sobreviver na Oeste e de fazer programas maravilhosos, não só este, mas eu vou até também puxar a capa aqui, para quem assinar, já vai acompanhar a capa com a reportagem de Silvio Navarro falando do Zema. E qual a outra reportagem, Silvio, que você falou? Temos uma reportagem sobre o tal do desenrola, que enrola para onde é que vai o dinheiro, né? 50 bilhões vão para os bancos. O Carlos Cauti conta essa história nesta edição. Flávio Morgenstern, vamos lá então, vamos colocar a capa na tela, gente, para o Flávio comentar. Quero comentar uma coisa muito específica aqui em relação ao Zema. Eu sempre puxo a sardinha para a área do discurso e da linguagem, porque é exatamente a área na qual eu sou, mais me especializei na minha vida. Ora, o Zema, ele está em uma polêmica gigantesca simplesmente por um reconhecimento de um fato. O problema maior é o seguinte, este fato ele foi criado pela esquerda. O fato de que, supostamente no Nordeste, ali na região Norte, por votarem ali na esquerda, cria-se esse factoide, cria-se essa narrativa de que o Sul e o Sudeste eles têm uma culpa, um novo pecado original por excelência, que é de tratar todo nordestino, toda pessoa que vem da região norte, como se fosse xenofobia, ou seja, tem uma luta ali que seria quase racial. Uma coisa bem estúpida de se pensar em relação ao Brasil, né? Os nordestinos aqui em São Paulo,
mesmo no sul do país, eu também conheço o Paraná, né? Já morei na mesma cidade da Cris, eles são muito bem integrados, tá? As pessoas vão buscar comida nordestina para tudo quanto é lado. Aqui tem fama, inclusive, né, de trabalharem muito bem. Tá? Como as pessoas sabem aqui em São Paulo muito bem. Só que queria-se essa narrativa e eles transformam isso em política, ou seja, vamos criar uma frente dos eleitores do Nordeste, porque eles votam na esquerda, e aí nós vamos combater os eleitores do Sul e do Sudeste. Eu não sei se essa balcanização da sociedade num país como o Brasil, ela não soa perigosa. Para mim, ela soa bastante, tá? Eu estudei muito Primeira e Segunda Guerra para ouvir isso, sabe, de uma maneira bem incômoda. E o Zema reconheceu, falou assim, olha, então vamos fazer uma frente eleitoral. Ele precisa estampar eleitoral? Sabe, com fonte Comic Sans, tamanho 72, tamanho bold, sabe, negrito, piscante pra falar. Tá vendo? É eleitoral, senhor Flávio Dino, senão você não consegue entender, né? Não, ele vai lá e faz como qualquer ser humano faz. Então vamos fazer essa frente do Sul e do Sudeste, buscando os votos que faltam, principalmente na própria Minas Gerais. O estado seria o swing state brasileiro, né? O estado que sempre vai determinar as eleições, porque ele tem todas as regiões do país ali, né? Tem Sul, tem Sudeste, tem Nordeste, tem tudo dentro de Minas Gerais. Aí o que fazem? Nossa, mais um ataque xenofóbico, né? Quando o Zema denunciou uma frase de Benito Mussolini, saiu para tudo quanto é lugar. Zema está citando Mussolini. Óbvio, ele está citando para criticar. Ele precisa vir a público para falar: senhores jornalistas, senhores ministros, senhores senadores, vocês que são a aristocracia da sociedade, as pessoas mais estudadas deste país, sabe? Que devem ler livros de 900 páginas, um por semana no mínimo. Eu tô criticando, caramba, qualquer pessoa aqui percebeu que eu tô criticando, mas não, agora você faz isso. Teve até uma emissora americana, né, aliás, inglesa, britânica, que ela resolveu colocar, né, que um meme, inclusive isso estava na capa do site deles, tá? Um meme que fizeram, né, falando assim, só tá faltando muro. Olha lá, tá lá. Muro já, separatistas aplaudem fala de Zema sobre Frente Sul-Sudeste. Isso era um meme, gente, colocaram um meme tirando sarro. Aí vai pra capa do jornal pra falar assim, olha, tá vendo? É tudo igual Trump, são supremacistas brancos agora que votam na direita.